Hoje nós temos a internet, né, o YouTube, que tem que ter cuidado, mas tem muito aprendizado ali. Então, vamos estudar, é sempre muito bom, aprender é sempre muito bom. Queridos, abra a sua Bíblia. No Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João 16, nós vamos ler apenas um versículo. Glória a Deus. João 16, 33. João 16, 33. Amém? João 16, verso 33 diz assim: Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, ou mais animes, pois eu venci o mundo. Vamos ler de novo, qual versão está aqui? Vamos ler nessa versão aqui. Essas coisas vos tenho dito para que tenham paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Feche os olhos, Pai. Nós pedimos neste momento que a Tua palavra fale a cada coração aqui, Senhor. Nós declaramos que o nosso coração neste momento é uma terra fértil, uma terra boa, e que essa semente possa cair para produzir frutos, Pai. Fala conosco nessa noite, ministra em cada coração, que o inimigo não tenha poder para distorcer a Tua palavra, porque ele não tem poder, Pai. Mas que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja preparado para receber essa semente. Fala conosco, ministra em nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir e trabalhar em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, estamos diante de um texto que todo mundo conhece, nós usamos muitas vezes até como um jargão. No mundo nós temos aflições, mas nos mantivemos ou nos manteremos animados, porque o Senhor venceu o mundo por nós. E essa passagem ela se dá quando Cristo está dizendo para os seus discípulos: olha, eu vou logo ali, mas daqui a pouco eu estou de volta, né? Eu vou dar uma saidinha, mas daqui a pouco eu volto, explicando como seria, né, esse momento ali. E os discípulos falam: Senhor, mas como assim? Não estão entendendo, né? Não estão entendendo. O Senhor vai, mas o Senhor volta, que história é essa? Ele dá essa declaração de que ele vai para o Pai, né? Que eles ficariam nessa terra e daqui a pouco ele voltaria para buscar. E aí ele chega no final deste capítulo e ele fala isso: essas coisas que eu estou falando é para que vocês tenham paz em mim, para que vocês tenham paz. E aí ele emenda dizendo: vocês terão aflições neste mundo, vocês terão dificuldades nesse mundo, mas tenham de bom ânimo, tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nós paramos para pensar no que Cristo venceu, nós olhamos para dentro de nós e: mas Senhor, mas eu passo muitas dificuldades, eu não sou igual ao Senhor. Eu não sou igual ao Senhor porque a minha vida é muito difícil. O Senhor talvez não tenha os mesmos sentimentos que eu, talvez não tenha os mesmos sentimentos que eu, sabendo que é Ele quem colocou o sentimento em nós, né? Mas às vezes nós pensamos: Senhor, está difícil aqui, está difícil ali, está difícil lá, as aflições estão me dominando, as dificuldades estão me dominando, o problema lá no meu trabalho está me dominando, lá no meu serviço tem um carro, uma pedra no sapato que está me incomodando. Senhor, está difícil. Eu estou aflito, eu estou angustiado, eu estou triste. Está difícil, Senhor. E muitas vezes nós nos deparamos com situações que nos deixam tristes, que nos deixam angustiados, que nos deixam com dificuldade. E sabe qual que é o nosso maior problema? É que quando vem uma dificuldade grande, ou uma situação complicada, nós nos angustiamos de uma forma tão grande. Aquela angústia toma conta de nós, né? Quando nós falamos de duas coisas que são as mais terríveis nas nossas vidas, que nos angustiam, é quando nós falamos de dinheiro
nós precisamos pagar uma conta e o salário não deu para pagar aquela conta, ou quando nós nos deparamos com uma enfermidade ou uma coisa assim. São as duas coisas que mais nos angustiam. Quando nós enfrentamos essas dificuldades, essas aflições, nós ficamos tão angustiados. Por que será? Né? Mas nós temos essa fraqueza de nos angustiar. Isso não é um pecado, vamos dizer assim, porque o ser humano tem essas dificuldades. Mas só que nós precisamos entender que quando essas dificuldades vêm, nós precisamos olhar para aquele que venceu o mundo. Nós precisamos olhar para aquele que venceu o mundo. Jesus sabe, entende perfeitamente o que você passa. Jesus sabe, entende perfeitamente quem você é. E quais são as mazelas, quais são as dificuldades, quais são as preocupações e quais são as angústias que te consomem e que te dominam. Ele sabe exatamente quem nós somos, porque Ele venceu tudo. Sabe, Ele venceu todas elas. Eu gostaria de falar com você, de ler alguns textos da Bíblia. O primeiro que está lá em Mateus 26, no verso 38, para nós entendermos um pouquinho de quem o Senhor foi como homem nessa terra. Para nós entendermos um pouquinho do que o Senhor enfrentou como homem, para Ele poder chegar nesse texto e falar assim: eu venci o mundo. Tem muito mais, mas nós vamos falar de alguns. Mateus 26, verso 38, diz assim: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele: fiquem aqui e vigiem comigo. Gente, a gente olha para Jesus e vemos um super herói. Porque Ele salvou as nossas vidas. Só que Jesus chega num dia e Ele chama os seus discípulos e fala assim: vamos ali comigo, que eu vou orar. Aí Ele fala assim: eu estou extremamente triste. Quem aqui já sentiu tristeza? Eu acho que no bairro Alto não existe tristeza, amém? Quem aqui nunca se sentiu triste? A gente tem tristeza, e o próprio Cristo falou assim: eu estou, ou a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Ele disse: fica aqui e vigie comigo. Fiquem comigo. Ele precisava ali de uma companhia, né? E nós sabemos que eles dormiram, né, um pouquinho. Mas isso não é o caso. A ideia é que o Senhor, Ele passou por diversas tristezas. Nós vemos quando Lázaro morre e ele chora. Mas Ele está dizendo que eu estou profundamente triste, a ponto de morrer. Queridos, se você se sente triste muitas vezes, saiba que o Senhor venceu a tristeza. Ele também passou por tristezas. Ele também se entristeceu. Aqui não explica claramente o motivo dessa tristeza, mas ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que seria traído, ele sabia que passaria por uma via dolorosa. E essa tristeza esteve nele. Contudo, ele não pecou. Então, estar triste não é pecado. Mas o deixar a tristeza nos consumir pode gerar pecados em nós. Porque o que a gente faz com a tristeza é que é o problema. Porque quando bate a tristeza, nós reclamamos, nós jogamos culpa em alguém, sei lá. A Anne brigou comigo, agora ela não está aqui, eu posso falar. Cadê ela? Não brigou não, tá, gente? Eu estou triste por causa disso. Eu estou triste porque o meu chefe chamou a minha atenção lá no serviço. Eu estava fazendo tudo certinho, mas ele foi. Aí tinha um cara lá que faz tudo de qualquer jeito, mas ninguém falou nada para ele. Mas ele me chamou a atenção, eu estou triste. Sabe, a tristeza vem. E aí nós olhamos para João e ele diz: eu venci o mundo. Isso quer dizer que ele levou sobre si todas as coisas. Ele venceu a tristeza. Amém?
Vamos pro próximo. Lucas. Não Lucas. Lucas 22. Lucas 22. No verso 44. Lucas 22, 44. Próximo. Lucas 22, 44 diz assim: ele orou ainda com mais fervor, e a sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Você já sentiu-se angustiado? O Senhor sentiu-se tão angustiado que ele suava sangue. A angústia daquilo que ele teria que passar dominava-lhe, mas mesmo assim ele não pecou. Ele venceu a angústia. Então, se às vezes a angústia toma conta da sua vida, entenda que Cristo venceu a angústia na cruz do Calvário. Cristo venceu a tristeza. Cristo venceu a angústia. É por isso que o povo crente é um povo feliz, né? Nós não precisamos de bebida, não precisamos de droga, não precisamos de nada, de porcaria nenhuma, para nos alegrarmos, porque o Senhor é a nossa alegria. Né? Você vê quando nós fazemos o nosso almoço, os nossos encontros, o povo, né? A gente vê gargalhada, a gente vê risada, porque o povo de Deus é um povo feliz. E não precisa de nada. Não precisamos impulsionar a felicidade, porque o Senhor é a nossa alegria. E essa angústia muitas vezes nos atinge. E a angústia muitas vezes bate na nossa porta. E nós precisamos olhar para Cristo que venceu o mundo. Amém? Estão comigo? Queridos, ele sentiu-se profundamente triste, assim como muitas vezes nós nos sentimos. Ele se sentiu angustiado, assim como nós muitas vezes ficamos angustiados. Agora, João 11, no verso 35, todo mundo conhece essa passagem. Diz assim, João 11, 35. E é um versículo gigante que diz assim: Jesus chorou. Jesus também chorou. Queridos, às vezes o choro quer tomar conta de nós. E existe choro de alegria, mas também existe choro de angústia, choro de tristeza, choro de perca, de luto. Existem diversos choros. Só que Jesus também chorou. E ele chora quando ele recebe a notícia de que o seu amigo estava morto. Sabendo que ele o ressuscitaria, ele ainda demonstra que ele estava triste naquele momento. Mas ainda ele demonstra que ele era humano e tinha sentimentos assim como nós temos. Querido, estou querendo que você entenda que Cristo, ele é extremamente superior a nós, porque ele é Deus. Mas ele, na prática, sentiu as mesmas dificuldades que nós sentimos e venceu todas elas. Para que nós pudéssemos nele ter uma vida plena nessa terra. Ah, mas eu não vou ter dificuldade? Vai! E é isso que nós estamos falando. Que mesmo com as aflições, o Senhor venceu o mundo. E ele nos chama para vencer juntamente com ele. Jesus chorou também. Assim como nós também muitas vezes choramos, tem aqueles que choram por qualquer coisinha. Isso é muito bom, porque diz que chorar é muito bom, faz bem chorar. Mas tem aquele que é duro, igual o Vando. Difícil de chorar. Mas nós precisamos chorar muitas vezes. Porque isso foi para fora a alma. Chorar faz parte. Independente do que for. Mas muitas vezes nós choramos mais de tristeza do que de alegria. Muitas vezes nós choramos mais por situações do que por bênçãos. Às vezes a bênção nos traz uma alegria, nós sorrimos, nós ficamos com aquela euforia, mas não choramos. Mas a tristeza, a angústia nos faz chorar. Jesus também chorou. Mas mesmo assim, ele venceu.
E a prova de que esse choro não era o fim foi Lázaro sair daquele túmulo com vida, provando que ele é Deus, para a glória de Deus. Como o salmista diz, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, ou pela manhã. Então nós sabemos que na nossa vida nós vamos ter a noite, nós vamos ter a tristeza, o choro, mas todas as manhãs o sol nasce, e ele nasce para todos. Lembre-se disso, lembre-se disso. Amém? Voltamos para Mateus 26. Mateus 26, 56. Diz assim: mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Essa parte que eu quero que você entenda. Neste momento, todos os discípulos abandonaram e fugiram. O Senhor sentiu-se só. Ele sentiu-se abandonado, porque ele foi abandonado. E quando nós olhamos para a cruz, que está em Mateus 27, 46. Mateus 27, 46 diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste ou por que me abandonaste? Queridos, o sentimento de abandono muitas vezes invade corações. O sentimento de ninguém gosta de mim, ninguém me quer por perto, passa nos nossos corações muitas vezes. Mas o próprio Cristo, ele foi abandonado. E o pior, ele foi abandonado, um dos seus discípulos o negou, os outros fugiram, se esconderam com medo, e aí ele chega na cruz e ele fala: meu Pai, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me desamparou neste momento de angústia, de dor, de tristeza? Neste momento em que eu não poderia passar sozinho. Talvez para ele seria esse pensamento. Mas Deus não poderia estar junto com o pecado. E sabe por que Cristo foi desamparado na cruz ou abandonado na cruz pelo próprio Pai? Por minha causa, por tua causa, por conta dos nossos pecados. Sabe, essa angústia que ele sentiu, esse abandono que o nosso Senhor sentiu, foi por nossa causa. Você tem entendimento disso? Se não tem, fique sabendo agora. Foi por minha causa que ele passou por este abandono do próprio Deus. Por quê? Porque Deus e o pecado não habitam no mesmo lugar. E como ele se fez pecado por nós, para levar sobre si as nossas culpas e os nossos pecados, e as nossas enfermidades e as nossas aflições, para levar sobre si nós naquela cruz, o Pai precisou o abandonar. E nós sabemos que neste momento o céu se escurece, o véu se rasga. Cristo morreu com os nossos pecados sobre ele. Contudo, ele não pecou. Queridos, talvez em toda a sua vida nós vemos na passagem do poço que Jesus para descansar, e a Bíblia fala, ele sentiu cansaço. Nós vemos a passagem depois dos 40 dias de jejum no deserto, e a Bíblia diz que o Senhor sentiu fome. Ele também sentia fome. Queridos, nós vemos que um dia ele chega no templo e o povo estava fazendo uma bagunça na casa do Senhor. Ele fala: isso aqui é casa de oração. Vocês estão extorquindo as pessoas, pegando um animal qualquer
e vendendo pelo preço que vocês querem para as pessoas oferecerem como sacrifício. Ele meteu o pé em tudo. Ele botou todo mundo para correr dali. Contudo, ele não pecou, porque ele estava defendendo a casa do Pai. Queridos, nós sabemos e vemos em todo o Evangelho, em todo o Novo Testamento, que Cristo teve mesmos sentimentos e mesmas dificuldades que nós. Melhor, Ele teve mais dificuldades do que nós temos, muito mais. Contudo, Ele não pecou, e ainda assim, Ele levou lá na cruz os nossos pecados, tendo que estar desamparado. E a cena da cruz, ela vai trazer ali tristeza, ela vai trazer ali angústia, ela vai trazer ali dor, ela vai trazer ali abandono. Todos esses sentimentos que nós falamos, a cruz está nos mostrando que o Senhor passou por isso. Mas só que a cruz também traz misericórdia, salvação, restauração, promessa e esperança. Queridos, quando o Senhor olha para o ladrão da direita e fala, você vai estar comigo no paraíso. Quando o Senhor olha para aquela multidão e fala, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem. É misericórdia. Gente, você acha que eu ia levar uma surra e não ia amaldiçoar aquele povo? Eu sei que você não. Você acha que você ia levar um tapa na cara de alguém e não ia amaldiçoar aquele ser humano? Mas Cristo, sendo açoitado, ele olhou e falou, Senhor, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Queridos, Ele venceu tudo por nós. Ele venceu tudo para que nós pudéssemos estar aqui. Jesus, Ele é tão maravilhoso, tão bom, e Ele nos dá a chance de olhar para Ele e entender que nele nós somos mais do que vencedores. Gente, Ele venceu tudo por nós. E aí, para a gente já logo encerrar, lá em Mateus 11, 28, diz assim, Mateus 11, 28, 29 e 30. E ele faz um convite para você. Para mim, para você. E ele diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Queridos, o Senhor, Ele passou por tudo isso para provar que Ele tinha todos os sentimentos humanos, para experimentar o que nós vivemos no nosso cotidiano, para saber o que nós vivemos no nosso dia a dia. Ah, mas Deus não tem poder para saber disso? Tem, porque quem criou os sentimentos foi Ele. Só que para nós olharmos que na prática Deus passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, pelas mesmas situações que nós passamos. Você acha que Ele não tinha falta de dinheiro? Tinha, porque tinha pessoas que tinham que sustentar Ele, né? Um certo dia tinha uma multidão, eles queriam dar pão e o povo falou, Senhor, mas não tem as moedinhas que nós temos? Não dá não, é no máximo para nós. Não, vai lá que vai dar certo. E Ele multiplicou. Ele teve as mesmas dificuldades que nós, mas contudo Ele nos convida a uma vida plena nele. E essa vida plena não quer dizer isento de problemas, mas quer dizer que nele nós estamos salvos, nós estamos tranquilos, nós estamos seguros. Porque isso aqui é passageiro. Amanhã eu não sei o que vai ser. Assim como a Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. Eu não sei como vai ser amanhã, mas hoje eu quero estar na presença do meu Senhor. Hoje eu quero estar caminhando com Ele, porque é Ele quem tem palavras de vida eterna. Queridos,
Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso, ou eu vos aliviarei. Amém? Está todo mundo aí? Glória a Deus. João 14, 27 diz assim: eu lhes deixo um presente, a minha paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Porquanto não se aflijam e nem tenham medo. Qual que é a versão que tem ali, Eliseu? Volta. É igual? Ah, você está na NVT, beleza. Mas deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Até aí. O Senhor, Ele nos dá uma paz. E eu repito, é a paz que excede o entendimento. É aquela paz que mesmo em meio à dificuldade, a pessoa olha para você e fala: mas por que você está sorrindo? Se está tudo caindo ao seu redor, fala assim: ah, eu sei. E você só pode saber se você entregar o seu coração para o Senhor. Porque Ele nos convida a viver a paz dEle. Mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às dificuldades, Ele nos promete paz. E uma paz que o mundo não pode entender. Por isso que Ele fala: eu não te dou a paz como o mundo dá, mas eu dou a minha paz. E a minha paz eu deixo em vocês. E aí Ele termina dizendo que é nele. É nele. Amém? Amém? Na minha versão eu acho legal que ele diz assim: portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Não precisa ter medo. Precisa temer o Senhor. Mas nós não precisamos ter medo, porque Ele está conosco. E para você não dizer que o Wanda ficou só no Novo Testamento, gostaria de abrir Salmos 34. E nós já estamos quase encerrando. Salmos 34, verso 18 em diante, diz assim: então, queridos, o Senhor, Ele nos convida a colocar sobre Ele as nossas ansiedades. O Senhor nos dá um presente, que é a paz, né? Que presente maravilhoso. E no verso 18 ele diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nem sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. O Senhor está perto, e Ele nos convida a estar perto dele também, porque Ele nos resgata. E mesmo que o justo enfrenta dificuldades, o Senhor nos livra de todas elas. E Ele fala no final: ninguém que nele se refugia será condenado. Ninguém que se refugia no Senhor há de se perder, porque Ele é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Para nós encerrarmos, Apocalipse 21, verso 4. Apocalipse 21, verso 4 diz assim: amém? E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Se essa aqui não é a sua esperança, eu não sei o que pregar para você. Mas isso é uma promessa que o Senhor nos fez. Porque mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio às dificuldades, as lutas, as dores, o Senhor nos convida a viver eternamente com Ele, prometendo que Ele tirará dos nossos olhos toda lágrima. Ele tirará dos nossos ombros todo o peso, toda a dor, toda a tristeza.
E lá não haverá morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Porque isso já passou. Isso já não existe mais. E essa é a nossa esperança. Queridos, olha para o Senhor. Se refugia no Senhor. Mesmo na angústia, lembre-se, Ele venceu o mundo. Teremos sim aflições, teremos sim dificuldades, teremos sim problemas de diversos tipos, de diversas formas, mas no Senhor nós estamos guardados, protegidos, e é por isso que nós não desistimos, e é por isso que nós queremos que mais pessoas sejam alcançadas por essa graça, e é por isso que nós estamos aqui. Porque se for olhar muitas vezes para dentro de nós, a vontade é de chutar o pau da barraca. Se olharmos muitas vezes para as nossas dificuldades, a vontade é de abandonar. Mas o Senhor não nos abandona. E é por isso que nós estamos firmes olhando para Ele. Querido, as lutas vêm, as batalhas vão vir. Mas na cruz o Senhor levou tudo. E nos convida a ter uma vida eterna. Sem choro, sem pranto, sem dor, sem angústia, sem tristeza. Nele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Confia no Senhor. Confia que essa fase vai passar. Confia que esse momento vai passar. Que essa dor vai passar. Que essa angústia vai passar. Confia que essa enfermidade em um parente, em alguém, vai passar. Confia que uma hora certa o Senhor há de fazer o milagre. Porque o Senhor ainda faz milagres. Quem aqui não viveu milagres do Senhor? Todos nós vivemos milagre. Ah, pastor, mas eu nunca tive uma doença e fui curado. Ah, pastor, mas eu nunca caiu 100 mil reais na minha conta do nada. Ah, pastor, eu nunca vivi um milagre assim. E quando você acorda de manhã, é o quê? É um milagre. E sabe, o fato de você ter nascido e de você estar aqui é um milagre. Porque nem a ciência explica direito como é possível gerar um bebê dentro do ventre. Lógico que tem todas as teorias e as explicações, mas a gente não consegue compreender o que essa máquina humana consegue gerar. Por quê? Porque isso vem de Deus. Isso é milagre. O Senhor continua fazendo milagre. Confia. Confia. Não desanima. Não para. Agarra no Senhor e entrega tudo nele. Tudo é Ele. Ah, mas é difícil entregar tudo. É difícil. Mas Ele pode fazer o que é melhor para você. Talvez Ele não vai fazer o que você quer. Isso é muito provável. Porque muitas vezes o que nós queremos vai nos levar para uma situação mais difícil ainda. Mas Ele vai fazer o que é melhor para cada um de nós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós e como você se colocar de pé. Queridos, o Senhor Jesus passou pelas mesmas dificuldades que você já enfrentou, ou que muitas vezes tem enfrentado, ou que ainda vai enfrentar. Mas o próprio Senhor Jesus nos convida a lançar sobre Ele ainda essa angústia que nos atormenta, ainda essa dor, essa tristeza, esse problema que nos incomoda. Ele nos convida a lançar sobre Ele aquilo que nos atrapalha, aquilo que pesa nos nossos ombros. Queridos, servir a Cristo tem uma responsabilidade gigantesca, porque nós temos sim uma responsabilidade, mas não é pesado, porque o fardo é Ele quem leva. Não deve ser um peso para nós servir a Cristo, deve ser uma alegria, uma motivação para nós servirmos a Cristo. Sirva a Ele com alegria, sirva a Ele com entusiasmo, sirva a Ele com gratidão, porque Ele te resgatou. E sabe, você poderia não estar nem aqui na terra mais. E sabe, nós não temos noção de onde nós estaríamos hoje se não fosse o Senhor nos resgatar, se não fosse o Senhor nos abraçar.
Ah, pastor, mas eu cresci na igreja. Com certeza a gente não pode falar. Porque só o Senhor sabe quem nós somos. E o coração do homem é enganoso e procura o pecado. Pende para o pecado. Nós, servindo a Deus, não lutamos constantemente contra o pecado. O pecado está sempre diante de mim. As ofertas estão sempre diante de mim. Mas o Senhor nos dá força para vencer todas elas. O Senhor nos dá ânimo para passar por cima delas. E Ele está te convidando a lançar sobre Ele esse fardo pesado que você tem carregado. Sabe esse fardo que está fazendo você ficar com dor nas costas? Esse fardo que está tirando você da presença de Deus? Esse fardo que tem te trazido uma angústia tamanha que você não consegue muitas vezes nem orar, nem ler a Bíblia. Sabe esse fardo que muitas vezes está te tirando o foco? Aí às vezes você vem na igreja arrastado, porque esse fardo está te consumindo. Lança sobre ele, porque o fardo do Senhor é leve e o jugo dele é suave. Não vai pesar nos seus ombros. Eu tenho certeza que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Senhor, eu te louvo, Pai, por esta palavra. E nós sabemos que o Senhor enfrentou as mesmas dificuldades que nós. O Senhor passou por angústias que nós não suportaríamos. O Senhor passou por sofrimentos que nós não aguentaríamos. O Senhor passou por tristezas que nós desanimaríamos se enfrentássemos. Mas o Senhor venceu todas elas. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos ter vida abundante em Ti. Para que hoje nós pudéssemos caminhar leves em Ti. Sem, Senhor, se preocupar com o dia de amanhã, porque o Senhor está cuidando de tudo. Pai querido, nos ajuda a confiar integralmente e inteiramente no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a lançar sobre Ti a nossa ansiedade. Nos ajuda a lançar sobre Ti o nosso fardo. Nos ajuda, Senhor, a colocar sobre o Senhor, ó Pai, a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a colocar aquilo que tem tirado o nosso foco, aquilo que tem nos desestabilizado, porque o Senhor nos convida a fazer isso, Pai. Senhor, nos ajuda a caminhar perto do Senhor, assim como o Senhor nos promete que estaria perto de nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhor a cada dia, para que o Seu nome seja glorificado em nós e através de nós. Não nos deixe desanimar, não nos deixe parar, porque em Ti nós estamos seguros, nós estamos salvos, nós temos uma promessa de estar eternamente com o Senhor nas mansões celestiais. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Pai, nos guarda, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa motivação. O Senhor é tudo que nós temos, Pai. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade e por essa palavra. No nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus.